Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por essa tarde que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Que nessa sexta-feira, Pai, nós possamos abrir o nosso coração para mais um estudo da Tua Santa Palavra. Que o Senhor Jesus fale conosco, Pai. Limpe o nosso coração, limpe a nossa mente, e que possamos aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós. Fala com todos nós, Pai, essa tarde. É o que nós pedimos, Senhor. Que o Senhor possa ser exaltado este momento, nesse estudo, e o que o Senhor se faça presente em nossas vidas. Nós agradecemos, Jesus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que nós possamos crescer um pouquinho mais em estatura e em conhecimento do Senhor. Nós agradecemos e te louvamos por esse momento que o Senhor nos dá de privilégio de ouvir a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra, e que possamos crescer no Senhor. Em nome de Cristo que eu louvo e agradeço. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar e trazer mais um estudo da Palavra do Senhor. Espero que esse estudo seja para edificação de todos nós e que possamos crescer um pouquinho mais no Senhor, em estatura e conhecimento das Santas Escrituras. Por isso, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, aonde quer que você esteja, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja e que o Senhor guarde nesse momento de caos que estamos vivendo. Que o Senhor se faça presente nesse estudo. E eu queria compartilhar com você esse estudo e um texto base que eu queria trazer para nós meditarmos, para ter a noção desse estudo, está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4. É um evangelho que nós podemos saber, você já ouviu esse texto, você já leu esse texto. O Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. É um texto base para nós conversarmos um pouquinho essa tarde, nesse estudo que eu queria compartilhar com vocês, que eu denominei de Vencendo o Mundo. Vencendo o Mundo. Em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, se você tiver com a Bíblia aí, por favor, você sabe que eu gosto que as pessoas leiam junto comigo para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus capítulo 4, depois que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito levou ele para o deserto. E o primeiro passo que Jesus teve que enfrentar foi um momento muito difícil para ele, porque Satanás estava ali ao redor de Jesus e o tentou. E esse texto base, para nós pensarmos em vencendo o mundo, eu queria que esse texto fosse colocado agora para nós pensarmos um pouquinho como base para esse vencendo o mundo. E no Evangelho de Mateus capítulo 4, se você tiver com a Bíblia aí, acompanhe comigo a partir do versículo 1, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou para a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto,
Mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrarem, me adorarem. Ou seja, se prostrando, em algumas versões, e o adorando. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que os anjos o serviram. Amém? O texto base para nós pensarmos um pouquinho essa tarde de vencendo o mundo. É tão claro nesse texto que nós lemos que a primeira etapa do ministério de Jesus, depois de ser batizado por João Batista, o Espírito levou Jesus até o deserto e depois de 40 dias e 40 noites teve fome. E depois, quando estava no auge da fome, o diabo se aproximou dele e mostrou 3 áreas que o ser humano pode ser tentado, 3 áreas que o mundo está nos mexendo e tentando nos enfeitiçar. Por isso, vencendo o mundo é uma situação que nós precisamos ter com clareza. Você vai ver que o diabo tentou, no versículo 3, Jesus através da fome, o desejo do corpo. Todos nós sentimos fome, principalmente Jesus depois de 40 dias. O mundo tem tentado as pessoas com relação à falta de alimento. O mundo tem mostrado que se você não buscar o politicamente correto ou incorreto que a gente está vendo no mundo, você não vai se adaptar e não vai ter condições de nem ter alimento na sua casa. Essa é a primeira área que Jesus foi tentado. Segunda área que Jesus foi tentado, que é com clareza no versículo 6, que ele foi tentado através do desejo de potência, ou seja, autoridade e poder. O diabo disse a Jesus: olha, peça que essas pedras se transformem em pães. Da mesma forma, no versículo 6, se você tiver autoridade, eu sei que você tem, se atire daqui e peça que os anjos segurem você. A autoridade de Jesus. Da mesma forma que ele pediu, dizendo a Jesus: olha, mostre quem você é. É tão claro isso no mundo que muitas pessoas querem ter autoridade e poder. O mundo tem falado: se você não tiver títulos, se você não tiver dinheiro, se você não tiver condição de entender tudo isso, você não vai ser aceito. Ninguém vai ouvir você. Por isso, você precisa ter o desejo de saciar a fome, o desejo da carne. Sax, como o grego diz. E da mesma forma, mostre a tua carteirada. Você tem títulos. Qual é a sua posição? E o mundo tem falado que você, além disso, está no versículo 8 e versículo 9. Satanás o leva até um pináculo mostrando todos os reinos desse mundo. E disse a Jesus: se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu vou te dar. Se por um lado foi através da fome, por outro lado foi através do desejo de potência, ou seja, autoridade. Por outro lado foi através da adoração dele e do mundo. Porque se moldar ao mundo e aos prazeres que o mundo oferece são empecilhos para você vencer o mundo. E para você vencer o mundo com esse texto base, você vai perceber que Jesus nos orienta como vencer o mundo. E eu queria compartilhar com você esta tarde que você pode vencer o mundo, mostrando que alguns atos que a Bíblia nos ensina, que se nós fizermos nesse mundo coisas que o Senhor tem nos ensinado, nós conseguiremos vencer. É tão claro isso, que se você, por exemplo, olhar o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Note que Jesus está dizendo: olha, em Jesus você pode vencer o mundo.
Da mesma forma que em 1 João, capítulo 2, verso 17, relatado dessa forma, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 ao versículo 11, nos mostra que podemos vencer o mundo. Aí você pode perguntar para mim assim, mas Orlando, como assim vencer o mundo? Como assim vencer o mundo? O mundo não é bom? O mundo não foi criado por Deus? As coisas do mundo não são boas? Com base nesse pensamento, eu queria dizer a você, como diz em 1 João 5,19, olha que eu vou ler para você. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno. O mundo foi criado por Deus. O mundo, tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor faz é perfeito. Só que o mundo é governado pelo sistema que está na mão do inimigo. E esse sistema, que significa que o mundo todo está, de certa forma, sob o controle de Satanás. O sistema que rege o mundo é o sistema que nós estamos vendo hoje. É um sistema que o politicamente correto não é o que a Bíblia diz. Se você fizer o que a Bíblia nos orienta, talvez em muitos momentos você vai ser motivo de chacota. E note que o sistema que o inimigo domina é um sistema que o mundo está nos oferecendo. Todos nós somos tentados em uma área ou outra. E essa tentação se concretiza aqui, no mundo, aonde estamos. E nessa visão de cosmos, que significa mundo, que o Senhor fez, Satanás teve por rebeldia. O primeiro pecado que acontece em rebeldia a Deus aconteceu com o Satanás e os seus anjos rebeldes, que o Senhor tirou da morada celestial. Eles vieram para cá. E se é uma coisa que Satanás detesta, é o ser humano. Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Qual é o desejo de Satanás? Tentar o homem. Mas Satanás vai pagar porque a gente caiu na tentação? Não. Satanás pagará por ser o tentador. A consequência de cair à tentação será minha, será sua, será nossa. Aonde? Neste mundo. E a consequência de você agir aqui, nesse mundo, nesse sistema corrompido que nós estamos vivendo, nesse mundo, esse cosmos, é que muitas vezes a gente esquece que esse sistema que Satanás domina, nós precisamos não nos conformar e fazer toda a diferença para que aqueles que são nascidos de Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que vivem nesse mundo, precisam estar debaixo da inspiração do Espírito Santo para fazer a diferença nesse sistema corrompido. E isso o Senhor conta com você, o Senhor conta comigo. Por isso esse estudo de hoje se faz importante porque nós precisamos vencer o mundo, não moldar a esse mundo. O que aconteceu com Jesus quando ele foi tentado por Satanás? Satanás deu a ele, esse Jesus que diz que é filho de Deus, ele está no sax, na carne. E eu vou tentar a carne dele e vou ver se ele cai. Por isso, a fome. Depois, Jesus não aceitou isso, ele falou, olha, então, demonstre que você tem autoridade. Demonstre que você pode ordenar. Até os anjos vão te obedecer. Note que essa união hipostática, onde humano e divino se juntam em Jesus. Satanás tenta ele com a carne e tenta ele com a divindade neste mundo.
E da mesma forma, a gente precisa contar com a graça de Jesus para vencer o mundo. Tem muita gente, muitos cristãos, que estão caindo na cilada do inimigo, porque não estão conseguindo vencer o mundo. Estão na igreja, estão até pseudos adorando a Deus, pseudos cristãos, mas estão se moldando a esse mundo. Ah, tudo é normal, todas as coisas são lícitas, mas Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Por isso, vencer o mundo faz parte do que nós significamos de entender o mundo. O mundo foi criado por Deus, o mundo foi criado perfeito por Deus, mas o pecado entrou no mundo e desvirtuou a menina dos olhos de Deus, que era Adão e Eva. E nós fomos, por consequência disso, do pecado original, nos expulsados do Éden. E precisaria Jesus, para voltar a ter esse relacionamento conosco, que outrora ele tinha com Adão no Éden. E então nós precisamos, através de Jesus, voltar nesse relacionamento com Deus. E muitas vezes o mundo nos impede de ter um relacionamento com Deus. Porque estamos no mundo, somos cristãos, mas o mundo nos atrai, as coisas do mundo nos chamam, coisas que eram para ser belo, lindo, empolgante, fascinante, pois era a obra do Criador. Nós percebemos que o pecado entra e desvia o plano original de Deus. Por isso, essa visão de mundo, de cosmos, esse planeta maravilhoso que é o mundo de Deus, da mesma forma foi modificado através do sistema mundano e do sistema satânico. Eu não estou falando para você que muitas vezes nós ouvimos, você pode viver aqui, mas como se você estivesse no céu, nada pode, você não pode fazer nada, lindo céu aqui na terra, parece que você está aqui corpo presente, mas você está pensando longe. Não, você deve fazer diferença aqui. Enquanto você viver, você fará diferença neste mundo, para que quando o Senhor voltar, você tenha a noção do que você plantou neste mundo. Não para ficar aqui para a eternidade ou para pessoas. Algumas atitudes ficarão, seremos lembrados por nossas ações, mas as nossas ações têm que ser um elo que liga o ser humano a Deus. E as nossas ações se realizam aqui. Muitas vezes nós temos uma grande dificuldade de entender isso, porque o termo mundo, às vezes nós estamos achando que é só a visão do planeta, cosmos. Mas o que está faltando na organização desse mundo são pessoas que agem de uma forma não mecânica como o mundo age, mas como homens que precisam fazer a diferença nesse mundo com mais amor, com mais carinho, com mais compaixão, com muito mais amor, menos dogmas religiosos, menos placa de igreja, menos eu, mais nós. Por isso que eu posso dizer a você a este momento, que momentos difíceis de pecado, momento de politicamente correto, às vezes nos machucam. Nós nos decepcionaremos porque o sistema desse mundo, o inimigo está reagindo, está movendo. É tão claro isso que Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 14, e Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 e 14, relata que o primeiro pecado aconteceu no céu. Por isso nós sabemos que Lúcifer, Satanás, foi lançado do céu para vir aqui na terra com milhares de seguidores, anjos rebeldes, que o acompanharam.
E aqui nesta terra, esse sistema que Satanás rege, muitas vezes tem tirado de nós o desejo de conquista com relação ao Senhor. Desejo de conquista com relação a proclamar o Evangelho. Por isso esse estudo é importante, meu irmão. Aqui na terra, Satanás montou seu quartel-general, onde a batalha incessantemente é para nos derrubar, fazer nós tropeçarmos, fazer nós decepcionarmos a Deus. Nos tenta em uma área, em outra área, porque a minha área que eu tenho dificuldade, talvez não seja a sua área. Talvez a sua dificuldade nesse sistema que o mundo é regido por ele, seja em outra área. Por isso, sabemos que os esquemas que Satanás mexe através dos poderes desse mundo de que regem a sociedade, sofre uma influência diretamente dele. E essa influência tem nos dado dificuldade de entender que, nossa, como se o mundo foi feito por Deus, por que está esse caos? Se é uma coisa que Deus não tirou do homem, foi a liberdade de escolha, a liberdade do livre-arbítrio. Note que o nosso livre-arbítrio não é igual ao nosso livre-arbítrio antes de aceitar Cristo. Antes de aceitar Cristo, você tinha o livre-arbítrio. Mas, Orlando, depois que eu aceitei Cristo, não tem? Tem sim. Só que depois que você aceitou a Cristo, o seu livre-arbítrio deve ser como fazer apontando para Cristo. E esse apontar para Cristo, que outrora você não tinha, fazia do jeito que você queria, vivia nesse mundo, tinha desejos e realizava, caía nas tentações, depois que você aceitou a Cristo, não deve ser mais assim. Você pode fazer do jeito que você quiser, o livre-arbítrio, mas tudo o que você fizer deve apontar para o Senhor. É tão certo isso que o Evangelho de Lucas, capítulo 4, no versículo 6 que nós lemos, fala que disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Foi entregue por quem? Quem deu o direito a Satanás para que ele pudesse fazer o que ele faz? Você poderia falar assim para mim, não, ninguém deu. A legalidade, o Senhor deixou isso acontecer. E essa legalidade, o Senhor não falou, pode fazer do jeito que você quiser. O Senhor permitiu, porque querendo ou não querendo, ele é um instrumento de Deus para nós entendermos que podemos vencer o mundo. Se podemos vencer o mundo, é porque as influências e o poder deste mundo não nos influenciam. Vivemos numa época onde autoridades políticas, autoridades, pessoas no meio político, no meio social, no meio religioso, em qualquer meio, muitas vezes nos influenciam. E esse influenciar, nós não podemos assimilar a tal ponto de falar, olha, eu vou ceder a isso, porque é bom. Eu vou saciar o desejo da minha carne. Então, a Bíblia diz, e é tão interessante que se você pegar todas as heresias que acontecem hoje no meio religioso, se você olhar friamente, todas as pessoas tiraram essas heresias dos textos bíblicos. Só que tiraram dos contextos. E nós precisamos entender que nós precisamos lutar com o sistema que está levando a igreja a se afundar através da adoração, através de dízimos e ofertas, que pessoas dizem, olha, você tem que fazer uma oferta de amor para você ser próspero. E a Bíblia não diz isso. Satanás tem movido a tal ponto das pessoas se decepcionarem com igrejas. Por isso, vencer o mundo não é tão fácil assim. Vencer o mundo é vencer o sistema que Satanás domina. Por isso, esse estudo de hoje, eu queria que você vencesse o mundo,
não por sua força, não porque eu e você somos bons, ou porque o cristão tem autoridade. Não, Jesus tem autoridade. E através dele, nós podemos vencer esse sistema. E o Senhor já deu para nós ferramentas para nós vencermos. É tão claro que Efésios capítulo 6, falando da armadura que o Senhor nos dá, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes de trevas deste século, ou seja, desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Senhor nos deu a chance de vencer todos esses principados nesse mundo. E por isso que eu queria que você guardasse no seu coração esse texto que nós demos em 1 João 5,19, dizendo que sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou seja, jaz na mão do maligno. Mas nós não podemos nos conformar com este mundo do jeito que está. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Logo, quando dizemos que o mundo, estamos referindo a esse sistema que o diabo está dominando e usando para um fim de até chegar à visão de Apocalipse de se levantar o anticristo. É neste mundo que irá acontecer isso. É nesse sistema que estamos vivendo. Por isso precisamos encarar que os filhos de Deus podem vencer esse mundo e esse sistema que está falido. Muitas vezes, se você fala, olha, Deus abençoe, que em nome de Jesus, palavras que nós falamos com uma certa frequência, nós somos motivos de chacota. É óbvio e lógico que isso ninguém vai nos deixar motivo de chacota para a eternidade. O Senhor que vive em nossas vidas nos honrará e nos guardará. Mas o maligno tem zombado do povo de Deus porque eles vivem nesse mundo e não estão fazendo diferença. Vivem nesse mundo, estão caminhando sem colocar luz, sem trazer o pão. Em Mateus capítulo 4, quando se fala do pão, que essas pedras deveriam se tornar pão, ali está dizendo o seguinte, olha, você pode saciar o seu corpo, Jesus. Você tem autoridade, faz o milagre antes da hora. Jesus diz, não, o meu milagre deve estar na vontade de Deus. O pão da vida é Jesus. E esse pão da vida vai vencer o mundo, vai nos ajudar a vencer o mundo. Por isso eu não posso me encaixar nas coisas de uma forma plena nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, devo fazer a minha parte como cidadão nesse mundo. Eu entendo que eu devo ser um pastor e ao mesmo tempo um cidadão brasileiro que requer a justiça neste mundo, e vou fazer a diferença nesse mundo praticando toda a minha cidadania. Temos que separar as coisas, mas não podemos ficar omisso a esse mundo que está um caos. A Bíblia é muito clara ao falar sobre o assunto. Vencer o mundo se faz necessário. Por isso eu queria compartilhar com você, olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 ao versículo 20. Se o mundo vos odeia, sabei que o primeiro do que a vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é o que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Todos que professaram Jesus como Senhor e Salvador e não, volto a repetir, não se amoldam a esse mundo, será perseguido. Mas se você se moldar a esse mundo, beber é politicamente correto para ir para o mundo? É.
Fazer dívida aí no mundo é politicamente correto? É. Ter dívidas aí nesse mundo e não pagar é politicamente correto? Tá difícil de pagar. Então, cristão também pode. Tudo que o mundo diz que pode. Se o mundo se moldar a tudo isso e fizer, o mundo não vai te perseguir. Você vai se moldar. Mas se você quer vencer o mundo, você tem que ser sal e luz aonde você estiver. Não é dentro da igreja que você tem que fazer diferença. É fora da igreja. É no mundo onde você está. Por isso é neste mundo que eu posso dizer a você que se você fizer toda a diferença nesse mundo, você vai ser perseguido. Mas vale a pena? Lógico que vale. O Senhor vai voltar. O Senhor vai nos levar. Porque perseguiram Jesus antes. Mataram Jesus antes. Só que esqueceram que Jesus iria ressuscitar e nos dar a chance de ter vínculo de novo com esse Messias. Jesus rompeu o sistema do mundo, dizendo, olha, vocês não devem lutar entre si. Vocês devem combater o inimigo do sistema. E esse inimigo do sistema é Satanás. E por isso eu vou te dar uma armadura, que é a minha palavra, que é a salvação, que é a espada que você vai vencer o sistema. E você fará diferença nesse mundo. Porque se o mundo não tolerou Jesus, você acha que o mundo vai tolerar você? Se você ficar pensando nesse mundo, olha, nossa, eu estou tão decepcionado com a igreja, estou decepcionado com pessoas, estou decepcionado com esse sistema, tudo que eu faço nunca está bom. Eu, como cristão, estou decepcionado com pastores pregando, só pedindo dinheiro, então eu não quero saber mais de igreja. Meu irmão, essa é uma falácia do inimigo que está querendo cirandar você. Muitas vezes ele coloca esse sentimento na sua mente, no seu coração, para você se afastar, porque aquela ovelha fora do rebanho, ela sofre, porque o inimigo tem facilidade de tocar e de tentar. Você quer vencer o mundo? Fique perto das demais ovelhas. Fique perto do Supremo Pastor que é Jesus, não do pastor Orlando, de Jesus. Eu sou falho, sou um ser humano que estou inserido nesse mundo. Mas eu quero dizer para você, não se amolde a esse mundo. Você vai viver, você vai comer, você vai trabalhar, você vai estudar, até Jesus voltar, a vida segue. Mas uma coisa tem que ser feita diferente. Seja a luz. Seja a palavra ambulante de Cristo. Porque se o mundo não aceitou o grande e maravilhoso Messias, não vai aceitar o que você vai falar, talvez, não vai aceitar o que você vai dizer, e muitas vezes esse mundo inconformado com Cristo, ele vai odiar. E vai odiar você. Não desanime. Jesus vai voltar. E você vai estar com o Senhor. Vença o mundo. Sabe, é tão sério isso que os filhos de Deus devem viver a este mundo, neste mundo, mas fazendo totalmente a diferença. No capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 19, que nós já lemos, diz: se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Ou seja, vai amar você se você vive no mundo e se amolda ao mundo. Mas se você não se amoldar ao mundo, eles vão te odiar. Porque você não vai falar e viver politicamente correto. Você fará o que agrada a Deus. Foi tão claro isso que Jesus demonstrou isso na tentação de Mateus capítulo 4. Ele quis agradar a Deus, o Pai que o enviou. É tão sério isso que eu vou dar uma ilustração para você. Um navio anda em cima da água, anda na água ou em mares, tá? Mas entenda, a água não está dentro do navio. O navio está em cima da água.
Se o navio encher de água, o navio afunda. Se o navio não encher, ele flutuará. Da mesma forma o cristão, se você se encher do mundo, você vai agradar ao mundo e vai aborrecer a Deus. Mas se você quiser agradar a Deus, você vai aborrecer o mundo. Não dá para você andar em comunhão com os dois. O que dá para você fazer é amar a Deus e abençoar pessoas neste mundo, fazendo a diferença, sendo diferente. Por isso que o cristão não pode se conformar com este mundo. Em Romanos, Paulo dizendo a Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viva neste mundo como se você fizesse parte dele, mas não se amolde a ele a tal ponto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Ou seja, você cometia pecado antes porque você não conhecia. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sabe o que é ser santo para o cristão? Não é viver bonzinho, fazendo tudo para agradar ser humano. Ser santo é ser separado, vivendo no mundo, mas fazendo completamente diferente do que o mundo faz. Por isso, o cristão nunca toma a forma desse mundo, pois o mundo quer impor isso. É normal ter uma amante, é normal roubar dinheiro, é normal corrupção. E essa corrupção, às vezes a gente olha para a política e fala que a corrupção é no sentido de valor alto, muito dinheiro desviado. Não, a corrupção começa quando você fura uma fila. A corrupção começa quando você para o seu carro numa vaga que é de idoso ou deficiente. Isso não é cristão. Isso não é filho de Deus. Isso é o que se moldou ao mundo. A lei de Gerson que o brasileiro tem. Eu quero ter vantagem. Por isso, entenda que aquele que não se amolda ao mundo fará as coisas que agradam a Deus. Se derem um troco para você com uma moedinha ou um troco maior, devolva. Porque não é seu, é do outro. Faça a diferença nesse mundo andando e fazendo diferença como filho de Deus e não molda esse mundo. O cristão não ama o mundo e as coisas do mundo. Ele usufrui das coisas que não desviam da mão de Deus. Porque se nós queremos agradar a Deus, o mundo vai nos afastar de Deus. Porque o mundo e as sutilezas do sistema, que é politicamente correto, é normal. Os cristãos estão se conformando achando que um aborto é normal, que o homossexualismo é normal. Nós devemos amar o pecador, mas odiar o pecado. Devemos fazer diferença e não amar esse sistema que o mundo nos oferece. Que muitos cristãos estão caindo da cilada do inimigo porque estão amando o mundo. Em 1 João capítulo 2, o verso 15. Não ameis o mundo, nem os que do mundo há, nem o que mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você deve amar ao Senhor e às pessoas. Usufruir das coisas do mundo. Entendam que não é a influência desse usufruir. Deus criou muitas coisas. Deus criou os alimentos. Deus criou o sistema ecológico. Deus criou tudo no seu devido lugar. Mas o homem está invertendo tudo. O homem está acabando com o meio ambiente. O homem está acabando com a fauna.
O homem está acabando com tudo, com o desejo de potência. Eu quero, eu preciso ter. É tão claro disso que na nossa caminhada nós devemos ser sal e luz na terra, fazendo a diferença. Por isso Mateus, ali no Evangelho de Mateus capítulo 5, falando do Sermão do Monte, versículo 13 a 16, vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou seja, de um lugar, numa montanha, mas do velador, onde todos possam ver. E na luz a todos que estão na casa, vai clarear tudo. Versículo 16 do capítulo 5 de Mateus. Assim resplandecerá a luz adiante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Sabe o que significa ser sal? Para os romanos, você já ouviu essa expressão, todo caminho leva a Roma? É que o projeto que Roma tinha era que todos os caminhos fossem diretamente para Roma, para a capital do Império Romano. E lá eles colocavam sal, como se fosse um pedregulho para nós aqui. Sal que eles não usavam. As pedras mais grossas eram colocadas nos caminhos, para que o povo pudesse pisar sobre essa situação. Era um sal insípido, um sal que não fazia diferença, não salgava. Pelo contrário, salgava, mas fazia mal para a saúde. Então Roma asfaltou com o sal e disse olha, você tem que ser o sal que faz a diferença. Se você for um sal que não faz a diferença, você é que nem, de uma certa forma, conjecturando, o pedregulho que está sendo jogado nesse caminho. Não serve para nada, as pessoas vão pisar. E além de dar gosto na sua vida religiosa e na sua ação como cristão, você deve sinalizar esse caminho mostrando a Jesus. Viver nesse mundo requer de nós ser sal, requer de nós ser luz. Se nós nos moldarmos a esse mundo, nós não daremos gosto a esse mundo, não faremos diferença nenhuma nesse mundo e seremos motivos de chacota, porque não temos nem fé mais quando olhamos para esse sistema. Quando o inimigo nos domina, o cristão está ali e não exerce influência, nem testemunha sobre Cristo. É tão claro isso, meu irmão e minha irmã, que a única instituição capaz de mudar o mundo não é outra senão a igreja. A igreja de Cristo. Porque a igreja humana, como Lutero dizia, a igreja é invisível, ela é perfeita. Ou seja, a igreja que Cristo fundou, ela é perfeita, não tem erro humano, não tem decepções humanas, coisas grandes acontecem. Por quê? Porque a igreja invisível do Senhor, Ele comprou com sangue. Mas a igreja visível, onde tem ser humano, onde tem pessoas, onde tem pastor, onde tem bispo, onde tem presbíteros, onde qualquer pessoa humana ali vai decepcionar os cristãos. Por isso, a sua caminhada neste mundo não deve ser olhar para homens, deve ser olhada para o Senhor. E onde você estiver, nós como cristãos devemos impactar esse mundo, porque temos uma missão, um padrão a exercer, que é um privilégio de exercer a mão poderosa de Cristo e levar essa salvação. Faça totalmente a diferença nesse mundo, porque muitas vezes nós somos vencedores, mas também somos vencidos, porque não deixamos Cristo ser quem Ele é na nossa vida. E não somos testemunhas fiéis do Senhor. Mas se a gente viver neste mundo como vencedores e não como vencidos, nós como cristãos
teremos a chance de impactar esse mundo e de mostrar a esse mundo que eles deveriam adorar a Deus, porque Ele vai voltar. Mas Deus nos colocou aqui não para sermos derrotados. Deus nos colocou aqui para sermos vencedores. Não estou falando no sentido de derrotado com a visão do homem. Você tem que ser reconhecido pelo homem. Nem Cristo quis que o homem reconhecesse Ele. Nem Cristo viola o coração. Nem Cristo nos obriga a servi-lo. Mas Cristo nos colocou aqui para sermos servos fiéis e mostrar a esse mundo que nós somos os direcionadores do propósito de Deus e que podemos ser vitoriosos. Pode ser que nós não sejamos vitoriosos aqui, no sentido desse mundo, mas seremos vitoriosos porque o Senhor está preparando um lugar para nós estarmos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por isso, meu irmão e minha irmã, o mundo vai passar, como diz em 1 João capítulo 2, verso 17. O mundo passa, e a concupiscência desse mundo também passa. Mas a vontade de Deus permanece para todo sempre. Que Deus nos ajude a vencer a este mundo e o sistema que o mundo rege. E que você seja sal e luz, aonde quer que você esteja. Que você direcione o caminho, que você dê gosto na vida das pessoas, que você possa mostrar que o sistema desse mundo não dominou o seu coração e a sua vida. Pelo contrário, quem domina a sua vida é Jesus. Quem domina a sua caminhada é Jesus. Quem domina a sua existência sempre será Jesus. Vença o mundo, porque o mundo quer nos derrubar. O mundo bate muito forte. As doenças desse mundo estão impactando o povo. Pessoas chorando, tristes, porque estão se moldando ao mundo e não estão tendo fé. Acredite sempre que o Senhor é poderoso e vença esse sistema, porque o politicamente correto que o mundo oferece aí. O ano passado, termino com isso, o ano passado, na época do carnaval, qual foi, ou quais foram, ou pelo menos uma escola, trouxe na avenida, qual figura? Uma figura de uma pessoa vestida como Jesus e Satanás batendo ele na avenida, batendo nele, judiando dele, uma figura que representava Jesus. Chacota! E hoje, no carnaval? Ano passado, Jesus foi chacota. E esse ano? Vai ter carnaval? E esse ano? Vai ter festas? Festa da carne? Porque Jesus foi chacota. O Senhor trouxe. Nem carnaval nós teremos. Que a pandemia trouxe isso. Olhe como é sério você ser sal e luz nessa terra. Porque ninguém, volto a dizer, ninguém pode fazer chacota com o nome de Jesus. Pode até aquele momento, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai cobrar. O mundo está fazendo chacota de Jesus, mas o Jesus vai voltar e vai cobrar. E quando ele cobrar, muitos chorarão, muitos se decepcionarão e muitos dirão, realmente esse era o Senhor. Amém? Espero que esse estudo tenha te ajudado, espero que você tenha em seu coração esse estudo vivo para que você seja santo, irrepreensível e caminhar na vontade do Senhor. Que nós possamos orar ao Senhor agora e que você entre comigo agora em oração, que eu queria abençoar a sua casa e a sua vida e a sua família. Vamos orar? Pai Celestial, nós te damos graças, Jesus.
porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Que possamos fazer a diferença nesse mundo e vencer o mundo, esse sistema. Porque o sistema está oprimindo o povo de Deus, Pai. Esse sistema está falando que o Senhor não morreu na cruz, que o politicamente correto é o certo, a Bíblia é passageira. Até pastor está dizendo que a gente tem que colocar a Bíblia e atualizar a Bíblia. Não, Senhor, misericórdia. A tua Bíblia, a tua palavra é poderosa. A Bíblia é a tua palavra. Ela contém registros humanos, inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a não moldar a esse mundo. Nos ajuda a ser servos fiéis ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nos guarde. Nos ajude a vencer o dia mau, a tentação que o inimigo muitas vezes nos traz. Seja abençoando esse meu irmão e minha irmã que está comigo esta tarde. E que nós possamos, Senhor, vencer. E que nós possamos fazer a diferença aqui, nesta terra. Não se moldando a esse sistema, mas se moldando a sua palavra. Porque a sua palavra é atualíssima e nos ensina a como nos portarmos. Nós agradecemos, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Deus, por esse estudo. E que o Senhor nos dê forças a vencer este mundo. E que nós possamos fazer a diferença. Onde quer que nós colocarmos o nosso pé, lá o Senhor estará, em nome de Jesus. Abençoe esse meu irmão e minha irmã, que me deu o privilégio de entrar no seu lar e trazer a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por você me dar o privilégio de entrar na sua casa e trazer esse estudo nessa sexta-feira. Muito obrigado mesmo, de coração. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço. Que Deus te abençoe. Conto com você amanhã, às 19 horas, para um devocional no livro de Salmos e também no culto de domingo, às 9h30 da manhã, para possamos adorar a Deus todos juntos, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, fique com Deus, um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com o Senhor. Até mais!